Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Leandro Barros. Venho trazer a continuação das mensagens sobre autoridade no mundo espiritual. Peço para que os irmãos que não são inscritos se inscrevam no canal, que ativem o sininho da notificação para que o YouTube possa avisar uma próxima mensagem que eu postar. Também que dê o seu like, para que o YouTube possa priorizar as mensagens, para que outras pessoas possam conhecer o poder de Deus através da palavra. Meus irmãos, está chovendo muito aqui. Eu creio que vai sair no áudio, mas espero que isso não atrapalhe os irmãos. Venho mais uma vez falar sobre autoridade espiritual, esse caminho que Deus tem me direcionado para sair do deserto, cheio do Espírito Santo. Como aprendemos na mensagem 43, que Deus quer mais que restaurar nosso casamento, Ele quer nos tornar conhecidos no mundo espiritual, ou seja, nos encher de autoridade para sairmos ganhando almas e restaurando outros casamentos através da nossa experiência no vale. Além de submeter o diabo a esta autoridade que ele nos dará. O tema da mensagem de hoje é: saiba o motivo de tanto sofrimento. Hoje, o que mais nos faz querer desesperadamente sair deste vale é o sofrimento que passamos. Muita limitação, falta de carinho, atenção, companhia, sexo. E o que mais nos faz sofrer, que é o medo de nunca mais ter o nosso casamento de volta. Por que Deus permite tanto sofrimento, sendo que está nas mãos dele o poder de acabar com tudo isso num simples piscar de olhos? Essa, com certeza, é o maior questionamento que temos dentro de nós. Tem dias que são piores, e talvez hoje seja um desses dias para você. Você está no seu pior dia e se questiona por que Deus não faz nada. Por que você está passando por isso? Hoje, eu tive um desses dias. Na verdade, venho tendo alguns dias assim. Parece que a palavra não faz efeito. A oração parece que bate no teto e volta. Vontade de ter alguém para conversar, mas não tem ninguém. Ninguém mesmo. E quando tem, não adianta, porque é tanto sofrimento que o que você desabafar não será suficiente. E a pessoa, por não estar vivendo o vale, ou nunca ter passado por ele, não saberá te entender. Pois é. Mas calma, porque Deus sempre virá para esclarecer o momento que estamos passando no vale. E hoje, Ele veio e falou comigo profundamente, irmãos, e me pediu para compartilhar. Ele me disse assim: eu te dou para você ajudar o meu povo que sofre. Aleluia, glória a Deus. Deus ama vocês, irmãos, e está vendo todo o sofrimento que vocês estão passando. Ele me diz aqui agora, para que não tenham medo. Ele está te preparando para te dar tudo de volta e melhor do que você imagina. Hoje vamos entender que o sofrimento é um aliado valioso em nossa restauração e que sem ele será impossível Deus te fazer um vaso novo. Hoje vamos aprender o valor da obediência, que é o quesito principal para se ter autoridade espiritual. Ninguém pode se tornar uma autoridade no mundo espiritual sem antes ser obediente. A mensagem de hoje vai nos ensinar o porquê sofremos tanto e a quem devemos realmente recorrer para que possamos ser livres de tanto sofrimento. Deus quer nos tornar uma autoridade espiritual para desmontar fortalezas do mal em nossa família e também em outras que Ele nos usará como instrumento
de restauração. Você aceita este chamado? Se sim, o sofrimento fará parte da sua preparação. Vamos hoje aprender com o maior sofredor da Bíblia, pois sofreu não por seus pecados, mas pelos pecados dos outros. Vamos aprender com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Vamos ler a palavra que está em Hebreus 5, versículos de 4 a 9, que diz: Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio de seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, meus irmãos? Até aí. Vimos que a palavra fala sobre obediência a todo tempo, né? Vamos lá. Deus criou dois tipos de seres para o obedecer. Foram os anjos, que são os espíritos, e os homens, que são almas viventes. Deus, por sua onisciência, sabia que nenhum nem outro seriam capazes de obedecer a sua autoridade sem se rebelar, e por isso ambos se tornaram imperfeitos em obediência, que é o quesito principal da autoridade, pois essa depende da obediência. Sendo assim, Deus se desproveu de sua glória e se tornou um homem. A autoridade de Deus deve ser estabelecida através da obediência, e seres corrompidos, como os anjos e os homens, jamais poderiam obedecer sem falhar. Jesus veio ao mundo totalmente desprovido de poder. A palavra de Deus diz que ele veio na forma de homem com todas as limitações e assumiu a forma de servo. Jesus, quando esteve aqui na terra, não foi onisciente, nem onipotente e muito menos onipresente. Ele foi carne mesmo. Para quê? Para poder aprender a obedecer, pois em sua glória sempre foi e sempre será supremo. E Deus, através do sofrimento, tornou Jesus o maior obediente, pois nada faz mais um homem desobedecer a Deus do que quando se está em sofrimento. Já perceberam que a maioria de nós desobedece o Senhor quando estamos passando momentos de sofrimento? Primeira coisa que pensamos é: não aguento mais, vou desistir. Quem nunca pensou assim que atire a primeira pedra, não é verdade, meus irmãos? A parábola da semente, ela confirma isso. E lá em Marcos 4, 17 e 19, fala que quando chegam os sofrimentos e as perseguições, e quando aparecem as preocupações desse mundo, elas logo abandonam a sua fé. E isso é uma verdade. O versículo 8 do texto de hoje nos mostra claramente porque Deus está permitindo tanto sofrimento assim em nossa vida. Vamos ler? Versículo 8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos sofrimentos a ser obediente. Meus irmãos, a maioria de nós que passa hoje por este vale, se não todos, estávamos em alguma área fazendo o nosso próprio caminho e por isso estávamos em rebeldia contra a autoridade de Deus. Pois quem está na presença de Deus não trilha seus próprios caminhos. Quem trilha é desobediente, e a desobediência é o pior ato de rebeldia que existe.
pois ela afeta diretamente a autoridade de Deus. Deus não é mais o centro, pois eu agora tenho autonomia e faço o que eu quero. Isso é diabólico, irmãos. O homem fazer o que quer é infernal. Deus não tem filho rebelde. Quem assim procede se torna bastardo, pois o filho verdadeiro é obediente como Jesus foi. O sofrimento serve para amolecer o nosso coração, meus irmãos. Todos aqui sabem muito bem que quando se está sofrendo, se corre logo para quem? Para Deus, não é verdade? Eu visito o hospital da minha cidade todos os sábados para orar nos leitos. E digo com propriedade, não existe lugar onde mais as pessoas ficam felizes em me ver do que no hospital, meus irmãos. Tem paciente que quando eu entro na porta, ele lá do canto da enfermaria já levanta as mãos como se estivesse chamando um garçom. Sabe quando você está no restaurante e chama um garçom? Por que você não tem paciência de esperar o garçom vir à tua mesa? Porque você está com a pressa para sair do sofrimento que seu estômago está lhe causando com a fome. E se não estamos com muita fome? Sentamos na mesa e começamos a conversar ou ler um livro. E a demora do garçom não nos incomoda, não é verdade? Mesma coisa são os pacientes. Quem logo que eu chego levanta as mãos, ou me chama em alta voz, ou faz festa gritando, chegou o homem de Deus, é porque aquele paciente está sofrendo mais que os outros. E isso é um fato, irmãos. Tem pacientes que chegam na beira da cama e ele já começa a chorar. E geralmente são os que apresentam o pior quadro de enfermidade. Eles olham para mim com um olhar de esperança. Por quê, irmãos? Porque chegou o Leandro Barros, um servo de Deus? Não, irmãos. É por causa do sofrimento. Se eles estivessem em uma festa, minha presença passaria despercebida, ou seria rapidamente descartado. Mas ali no leito do hospital, Deus se torna mais próximo. Assim é conosco, que estamos no vale. Deus permite o sofrimento para amolecer o nosso coração. Muitos querem que Deus traga logo o cônjuge rebelde de volta. Mas pense, o coração do cônjuge está duro, igual a uma pedra. Se Deus não deixar encontrar o sofrimento através do pecado, pois pode apostar que eles sofrem, pode até não demonstrar, pois as fotos que postam é nos momentos que estão fugindo de Deus. Mas quando estão sozinhos, vocês acham que Deus não os moe, não? Sabe de nada, inocente. Fato que Deus moe. Sabe por quê? Porque você, que é uma só carne com Ele, está sendo obediente a Deus. E isso reflete lá, sem sombra de dúvidas. Todos nós estamos no vale para voltar a ter um coração de carne, um coração quebrantado que não despreza Deus como estávamos fazendo. A palavra de Deus diz: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Jesus era o Filho de Deus e nós fomos feitos também filhos de Deus. E se Jesus aprendeu a ser obediente através do sofrimento, você acha que esse sofrimento não passa por quê? Porque você não está obedecendo a Deus como Ele deseja que você obedeça. Por isso digo sempre para deixar o cônjuge de lado e buscar a Deus em primeiro lugar, pois quem está te causando o sofrimento é o cônjuge. E como você deixa de sofrer? Quando se volta para Deus e o obedece. Aí você passa a descansar. Pergunta aos irmãos que estão seguindo meus conselhos, estão colocando Deus em primeiro lugar, que estão deixando o cônjuge nas mãos de Deus, se já não estão sofrendo cada dia menos. Por quê? Porque se voltaram a buscar a Deus, a entender a vontade dele neste vale, e assim estão voltando a obedecer. Essa passagem de Hebreus nos ensina que Cristo aprendeu a obedecer por meio daquilo tudo que sofreu. Isso quebra a linha de raciocínio que por ele ser Deus,
também ele obedeceu sem falhas, pois a palavra diz que ele aprendeu, por meio de seus sofrimentos, a ser obediente. Jesus não veio do céu obediente. Ele aprendeu isso como homem, pois ele se despiu de toda a sua autoridade. Ele sabe dar ordens e obedecer com excelência, irmãos. Só obedecemos verdadeiramente quando estamos sofrendo, meus irmãos. Quando temos um encontro com o sofrimento, aprendemos a obedecer. Por isso Deus permite tanto sofrimento na nossa vida. Você vai ver, quando Deus restaurar seu casamento, como você será outra pessoa e se colocará a serviço do seu cônjuge e o servirá com amor. Por quê? Obediência a Deus que aprendeu no vale. Dificilmente você será rebelde novamente à autoridade de Deus. Se isso acontecer, é porque a restauração não foi completa. Por isso, não podemos ter pressa, irmãos. Não podemos querer fugir do sofrimento abandonando o vale, ou ligando para o cônjuge para se humilhar, ou receber migalhas dele. Não deixe o sofrimento te tornar desobediente. Isso hoje dói, mas no futuro será uma coroa de glória. A salvação, meus irmãos, é somente para os obedientes. Os rebeldes não entrarão no reino de Deus. Nosso valor no mundo espiritual não é medido pelo tanto que sofremos, não, meus irmãos. O sofrimento é somente um instrumento. Nosso valor é determinado pelo tanto que aprendemos a obedecer através do sofrimento. Enquanto não amolecermos o nosso coração, o sofrimento não cessará. Vou repetir. Enquanto não amolecermos o nosso coração, o sofrimento não cessará. Quanto maior for o sofrimento que você passa hoje, significa quanto falta você aprender a obedecer. Pode ver que a maioria das restaurações acontece quando a pessoa descansa. Muitas nem lembravam mais do cônjuge e de repente, tim-dom, oi amor, voltei. Por quê? Porque quem descansa está obedecendo ao Senhor e o colocou em primeiro lugar em sua vida, como o foco principal. O que é o foco? Olha para alguma coisa diretamente aí agora. Note que o que você está olhando está nítido e o que está à volta está embaçado, não é mesmo? Assim é no mundo espiritual, quando você olha diretamente para Jesus. Seu cônjuge fica fora de foco, fica embaçado, deixa de ser o centro das atenções e, consequentemente, deixa de ser o motivo de todo o seu sofrimento. Aí, irmão Leandro, como eu faço então para tirar o foco do meu cônjuge e focar Jesus? Fácil, meus irmãos. Vou ensinar isso para vocês descostas. Versículo 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Meus irmãos, a partir de agora e durante toda a sua vida aqui na terra, faça as orações com lágrimas e suplique a Deus para te tirar desse sofrimento. Aí Deus vai te ouvir e vai te tornar o quê? Como a palavra diz, obediente e dedicado a Ele. Como eu disse em uma das minhas mensagens anteriores, Satanás não tem medo de quem prega a palavra de Deus, mas ele se borra todo de quem a obedece. Então, irmãos, quem já está buscando ao Senhor, aguente mais um pouco, que você está quase pronto para receber seu casamento de volta. E você que ainda está preso no cônjuge, solta isso logo, porque isso está te fazendo murmurar, questionar o porquê de tanto sofrimento, e está impedindo de ver o propósito de Deus, que é te tornar obediente, para que você tenha autoridade para fazer aquela oração que vai liberar o seu casamento no mundo espiritual. E isso também vale para você que não é casado, está aí lutando para o seu futuro cônjuge também.
Aprendam a ser bênção através do sofrimento, pois a obediência nos dará autoridade, e esta não se toma e nem se acha que tem. Ela é dada somente por Deus, a quem Ele torna obediente. Vamos ver o versículo 5 para terminar. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra. Que o Senhor nos conceda esta honra também, esta autoridade, depois que passarmos por tudo que estamos passando. Fiquem os irmãos na paz de Cristo e aguardem a próxima mensagem sobre como alcançar autoridade para trazer de volta tudo que te foi roubado. Pois é exatamente este caminho que Deus tem me revelado para sair deste vale. E eu estou trazendo aos irmãos que quiserem sair também. Você vem comigo? A cada mensagem eu vejo mais perto de repente de Deus. Para uns já aconteceu, para outros está acontecendo, e para quem ainda não aconteceu, continue profetizando, que uma hora vai acontecer. Porque quando você profetiza, o diabo perde terreno, pois você decreta que é seu e ele não pode levar. A batalha está travada, meus irmãos. O inimigo já está desesperado e preparando a última tentativa para te fazer desistir, pois ele está vendo você aprendendo a obedecer e Deus lhe dando cada vez mais autoridade para dizer no mundo espiritual: estou lutando por você. Vale a pena. O seu cônjuge vai lhe agradecer lá na frente. A graça e a paz.